Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das mais importantes e influentes do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, carrega uma mensagem poderosa que deve ser entendida no contexto histórico e cultural do primeiro século, tanto em relação aos cristãos que viviam em Roma quanto à cultura greco-romana mais ampla. Contexto histórico. Paulo escreveu a carta aos Romanos por volta de 57 a 58 d.C., durante sua terceira viagem missionária, provavelmente de Corinto. Naquela época, Roma era o centro do mundo civilizado, capital do Império Romano, e sua cultura influenciava praticamente todas as regiões sob o domínio imperial. A população de Roma era diversificada, com várias classes sociais, religiões e culturas, e a cidade também tinha uma importante comunidade judaica. Muitos dos primeiros cristãos em Roma eram judeus convertidos, mas também havia um número crescente de gentios, não judeus, que abraçavam a fé cristã. Roma, como capital do império, era um ambiente cheio de pressões culturais e religiosas. A sociedade romana era profundamente influenciada pelos valores pagãos, pelo culto ao imperador e pela adoração de deuses romanos e gregos. O politeísmo, a imoralidade sexual, as práticas religiosas sincréticas e o culto ao poder e à riqueza eram partes integrantes da vida diária dos romanos. Essa cultura era oposta aos valores cristãos, que promoviam a fidelidade a um único Deus, a humildade, o amor ao próximo e a vida moralmente pura. Os cristãos em Roma estavam sob constante pressão para se conformarem a esses padrões culturais, o que incluía a tentação de adotar práticas e valores pagãos. A resistência ao culto ao imperador, por exemplo, poderia resultar em perseguição ou exclusão social. Além disso, a nova comunidade cristã estava lutando para definir sua identidade em meio a essa sociedade altamente secularizada. Pressão cultural e o padrão deste mundo. Quando Paulo fala para os cristãos em Roma não se moldarem ao padrão deste mundo, ele está se referindo diretamente às pressões culturais da sociedade romana. O termo mundo aqui, no grego asterisco, que significa era ou tempo presente, aponta para o sistema de valores e práticas da época que estava em oposição aos valores de Deus. Na sociedade romana, havia uma ênfase no status social, na riqueza e no poder político, além de práticas como o hedonismo e a busca pelo prazer pessoal. O culto ao imperador, em particular, era uma maneira de fortalecer a identidade romana e garantir a lealdade ao Estado. Para um cristão recusar-se a participar de tais práticas era uma declaração audaciosa, que colocava em risco sua posição social e, em alguns casos, sua vida. O apelo de Paulo era para que os cristãos resistissem à conformidade com esses valores. Ele sabia que os seguidores de Cristo precisavam de uma transformação radical, algo que fosse além de simplesmente ajustar suas práticas externas. Paulo estava chamando para uma renovação interna, que começaria pela mente, uma área vital onde se travam as batalhas espirituais e morais. A renovação da mente no contexto greco-romano. No mundo greco-romano, a mente ou intelecto era altamente valorizado. Os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, haviam estabelecido um legado de pensamento racional e intelectualismo que influenciava profundamente a cultura da época. O conceito de renovação da mente não teria sido estranho para os ouvintes de Paulo, mas ele o usava em um sentido completamente diferente do que os filósofos gregos poderiam ter proposto. A renovação da mente para Paulo não era apenas um exercício intelectual ou filosófico. Era uma transformação espiritual profunda, que mudava a forma como os cristãos viam o mundo e como eles viviam nele. Para os romanos, o intelecto muitas vezes servia para engrandecer o ego e a busca pelo poder e pelo conhecimento por si mesmos. Para Paulo, no entanto, a mente renovada era aquela que se submetia à vontade de Deus, que deixava de lado o egoísmo e a busca por glória pessoal, e se alinhava com os princípios divinos. Essa transformação era, portanto, espiritual e moral, não apenas intelectual. A renovação da mente que Paulo propunha era radical para os padrões culturais da época.
No contexto greco-romano, muitos valores eram opostos à ética cristã. A moralidade sexual romana, por exemplo, era permissiva em comparação com os padrões cristãos, e a violência, tanto no entretenimento quanto nas práticas militares, era amplamente aceita. A cultura valorizava o prazer, o poder e a posição social, enquanto o cristianismo promovia o autocontrole, a humildade e o serviço ao próximo. Ao falar de transformação pela renovação da mente, Paulo estava desafiando os cristãos a pensarem de maneira diferente do mundo ao seu redor. Isso significava não apenas resistir a práticas imorais, mas também rejeitar o materialismo, a busca por status e as formas de culto ao poder que eram tão predominantes em Roma. A mente renovada não buscaria o próprio interesse, mas sim os interesses de Deus e do próximo. Desafios morais e práticos. O chamado de Paulo para não se conformar ao padrão deste mundo era também uma instrução prática para os cristãos em seu cotidiano. Na Roma do primeiro século, os cristãos enfrentavam um dilema moral constante: como viver em uma sociedade tão distante dos valores cristãos sem comprometer sua fé. Para muitos, isso significava enfrentar rejeição social e, em alguns casos, até perseguição. O imperador Nero, que governou pouco depois do tempo em que Paulo escreveu esta carta, foi um dos primeiros a perseguir os cristãos, culpando-os pelo grande incêndio de Roma e sujeitando-os a torturas e execuções. Portanto, o chamado para não se conformar era perigoso e exigia grande coragem moral. A renovação da mente não era apenas sobre evitar os pecados evidentes, como imoralidade sexual ou adoração de ídolos, mas também sobre rejeitar as formas mais sutis de conformidade com o mundo. Isso poderia incluir a tentação de buscar status social, ajustar-se às normas culturais para evitar conflitos, ou se render ao medo de ser excluído ou perseguido por suas crenças. Paulo estava chamando os cristãos a uma transformação profunda, que envolvia uma nova maneira de ver o mundo, de maneira a reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conclusão. A mensagem de Romanos capítulo 12, versículo 2, é uma convocação para que os cristãos resistam às pressões culturais e morais da sociedade ao seu redor e vivam de maneira transformada, começando com uma renovação da mente. No contexto histórico e cultural da Roma do primeiro século, isso era um desafio imenso, pois os valores da sociedade romana eram muitas vezes opostos aos valores do reino de Deus. A renovação da mente que Paulo propõe envolve uma transformação espiritual que afeta não apenas o comportamento, mas a própria maneira de pensar. Ao viver em um mundo com padrões opostos aos de Deus, Paulo encoraja os cristãos a manterem sua fé, confiar na orientação divina e resistir à conformidade com as normas sociais que se afastam da vontade de Deus. Essa transformação é necessária para que os seguidores de Cristo possam discernir e viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio a uma cultura que não compartilha desses valores.